Eu vou tratar desse assunto, assim, é um assunto extenso, né? Como várias outras mesas aqui, a formulação dos títulos, né, foi feita pelo nosso amigo José Correia, que, em absoluto, gosta de formulações simples, né? Gosta de coisas abrangentes, complexas, né? Altissonantes. Então, eu vou fazer alguns comentários para tentar situar esse conjunto de discussões, né? Conjunto esse que está entrelaçado em torno do tema capitalismo hoje, o momento atual da economia mundial, né? Bom, uma primeira coisa que eu acho que convém lembrar, um dos aspectos que estão incluídos no título, né, e uma das coisas mais úteis para a gente fazer a discussão do que significa essa crise que começou por volta de 2007 e que está ainda se desenvolvendo de forma desigual e complexa, né, além de combinada, uma das coisas mais úteis é a gente ter a noção de que a economia capitalista mundial tem se desenvolvido desde a Revolução Industrial, mais ou menos, né, de uma forma ritmada, bastante característica, né? Ou seja, a gente pode dizer que esta economia capitalista mundial tem alternado períodos em que a economia está melhor, mais próspera, se acelera, há mais investimento, mais crescimento, com períodos em que a economia está mais devagar, cresce menos ou fica estagnada, né? As crises têm mais força, né? Isso tem sido chamado, em debates tanto entre economistas marxistas quanto outros economistas não marxistas, né? Isso tem sido chamado, desde o início do século XX, quando essa discussão começou a ser feita, de ondas longas, né? A ideia, então, é que a economia capitalista tem um caráter cíclico, mas não apenas tem um caráter cíclico, mas tem mais de um tipo de ciclo que se superpõe a outros, né? Então, tem ciclos mais curtos, que são mais conhecidos e mais estudados. Há mais tempo acreditava-se que eram de mais ou menos 10 anos, agora a tendência é dizer que são mais curtos, 6, 7 anos, né? Ciclos mais curtos que a economia cresce, chega num ponto, aí tem uma crise, cai, depois passa por um processo de retomada e assim vai, né? Mas, por outro lado, há ciclos mais longos, esses que são chamados de ondas longas, né, que incluem vários ciclos mais curtos, né? Então, períodos em que essa alternância de ciclos e crises se manifesta de uma tal maneira que as fases de crescimento são mais fortes e mais duradouras, e as fases de crise, de estagnação ou de recuo são mais curtas e menos duradouras. Então, esse seria o período chamado de onda longa expansiva, e, por outro lado, há períodos em que o contrário é que acontece, né? As fases de crise são mais fortes e mais duradouras e as fases de crescimento menos, né? Se a gente vai por aí, é possível identificar, desde o período pós-Revolução Industrial, quando começa a haver, inclusive, alguma integração internacional da economia capitalista, né, do ponto de vista industrial, a gente pode identificar, até hoje, 4 ondas longas, né? Nós estaríamos no final da quarta, ou aí tem um debate, que eu vou mencionar depois,
Então, a primeira, mais ou menos, de final do século XVIII até 1825, uma fase expansiva que corresponde à aceleração da Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra, né? Depois, uma segunda parte desta primeira onda longa, mais ou menos de 1826 a 47, que é uma fase em que o crescimento cai, as crises são mais intensas. Bom, depois uma segunda onda longa que começa por volta de 1848 e cuja fase expansiva vai mais ou menos até 1873. Essa cronologia, é claro que ela variaria de acordo com os países, mas a tendência, eu estou seguindo aqui uma cronologia feita pelo Mandel, é tomar como referência principalmente a economia líder no plano mundial, né? Então, na primeira parte, até o final do século XIX, como referência, Inglaterra, depois Estados Unidos, né? Mas há variações, mas também não são, pelo menos entre as economias centrais mais conectadas, não são variações tão grandes assim. Então, a segunda onda teria uma fase de mais crescimento até por volta de 1873 e depois uma fase, a segunda fase de menos crescimento, chamada onda longa, a fase depressiva da onda longa, de 1874 a 1893, período esse que os historiadores econômicos chamaram, né, de a Grande Depressão. A primeira vez que se usou esse termo, a Grande Depressão, não foi em relação aos anos 30 do século XX, mas foi em relação a esse período, mais ou menos, de 1874 a 1893, ou seja, ainda no século XIX, né? Essa depressão ficou mais forte na Inglaterra e na Europa. Depois, uma outra fase de expansão, de mais ou menos 1894 até 1913, é a fase pré-Primeira Guerra Mundial, que corresponde, no plano não apenas econômico, à chamada Belle Époque, né? A bela época do capitalismo liberal, vamos dizer assim, já aí passando para a fase monopolista, né? Imperialista e tudo. E depois, uma segunda fase dessa terceira onda longa, que iria mais ou menos de 1914 até 1939, ou até o final da Segunda Guerra Mundial, aí tendo uma diferença mais clara entre Estados Unidos, que saem da crise primeiro, e outros países, né? Bom, a quarta onda longa, então, teria começado por volta de 1940 nos Estados Unidos, de 1945 em outros países, quando termina a guerra, e teria terminado em fins dos anos 60 do século XX, alguns preferem dizer que foi início dos anos 70. De qualquer jeito, a primeira crise importante dessa fase, que claramente marca que havia mudado o caráter da economia, é a recessão de 74, 75, 1974, 1975. E nós teríamos, então, desde então, entrado numa fase depressiva que ou dura até hoje, ou começou-se a sair, não se saiu bem, eu vou fazer uma referência a isso. Então, é útil a gente partir para compreender, tentar compreender a fase atual da economia capitalista mundial, desse tipo de periodização, desse tipo de ritmos econômicos, porque cada uma dessas fases, além de estar marcada por mais crescimento, menos crescimento, ela também está marcada por configurações da economia mundial que não são iguais, né? Que vão variando, né? Mandel, inclusive, que eu estou tomando como referência básica para esta discussão, né? Não porque seja um economista apenas, né, que muitos de nós temos muito apreço, mas porque foi um dos que estudaram essa questão e costuma ser tomado como referência, inclusive, fora do próprio campo marxista, para esta discussão específica, né? Mandel, ele coloca essa questão da seguinte maneira, né?
Para a gente compreender essas alternâncias, esses ritmos, né, da economia capitalista, a questão central é estudar a evolução da taxa média de lucro. A economia mundial, em particular nos países centrais, os países mais conectados à economia central. E estudar tanto o que determina essas flutuações da taxa de lucro, as flutuações da taxa de lucro, quanto, por outro lado, estudar como que essas flutuações têm consequências no conjunto da economia, né? Mais do que isso, então, as taxas de lucro tanto têm um papel importante, como elas funcionam também, ele usa a expressão como um sismógrafo, né? Ou seja, é um mecanismo que ajuda a detectar variações, né, que estão acontecendo em outros aspectos da economia. Bom, então, uma coisa central é estudar a taxa de lucro. A taxa de lucro média, né, nós estamos interessados aqui mais na média do que as taxas individuais de cada empresa ou de cada setor da economia. As taxas de lucro dependem de vários fatores, e a gente pode analisar isso no nível mais geral ou mais concreto. Aí, se a gente for, cada vez que a gente concretiza mais, nós vamos poder falar de mais coisas que influenciam a taxa de lucro. Mas ficando no nível mais geral, né, a gente pode dizer que foi o que o Marx destacou mais no próprio Capital, há principalmente duas grandes influências sobre a taxa de lucro. Uma, o que o Marx chamou de taxa de mais-valia, né, que é a proporção do valor adicionado pelos trabalhadores na produção, e aceitando aqui uma avaliação econômica marxista, né, o valor adicionado é sempre adicionado a partir dos trabalhadores, né, do trabalho produtivo realizado pelos trabalhadores. Mas, então, a taxa de mais-valia é a proporção entre essa parcela do valor adicionado pelos trabalhadores que é apropriada pelos capitalistas, de um lado, né, e do outro, no denominador da fração, da proporção, a parcela desse valor adicionado que é paga aos trabalhadores como remuneração pelo seu trabalho, né? Então, isso é a taxa de mais-valia. O outro determinante mais geral, mais importante da taxa de lucro é o que o Marx chama de composição orgânica do capital, que é a proporção entre o que ele chama de capital constante, né, que é o capital investido pelos capitalistas em tudo que não é força de trabalho, ou seja, o capital investido em máquinas, equipamentos, instalações, mas também em matérias-primas, materiais auxiliares, né, que entram no processo de produção. Isso de um lado, e do outro, o capital, que o Marx chama de capital variável, que é o que os capitalistas pagam aos assalariados. Ou, no lugar de falar em capital variável, a gente pode falar também essa proporção como sendo, de um lado, o capital constante, e do outro, no lado de baixo, né, vamos dizer assim, da fração, alguma medida do total de trabalho realizado na economia. Por que essa segunda? Eu acho que é mais ou menos óbvio porque a taxa de mais-valia é um determinante fundamental da taxa de lucro, né? Quer dizer, o que fica com os capitalistas sobre o que fica com os trabalhadores. A taxa de lucro é parecida com isso. Mas a taxa de lucro não é estritamente isso, e por isso que a segunda questão tem muita importância, né? Porque a taxa de lucro é a proporção entre os rendimentos apropriados pelos capitalistas, né, que a gente, grosso modo, pode chamar de lucro, e o total de capital investido pelos capitalistas. E deste total de capital, é claro que neste total entram
os investimentos feitos em outras coisas que não força de trabalho, que não contratação de assalariados, né? Então, a importância dessa relação fica clara quando a gente lembra, né, que, do ponto de vista dessa teoria, todo o valor adicionado vem do trabalho. Então, numa situação em que a proporção de trabalho na produção é menor, vamos dizer assim, que há peso maior de máquinas, instalações e um peso menor de força de trabalho, né? Ainda que esses trabalhadores sejam muito explorados, né, que se extraia muita mais-valia, a tendência vai ser que a taxa de lucro seja menor, né? Não sei se está claro isso para todo mundo, porque a taxa de lucro é o ganho dos capitalistas sobre o total do investimento. Então, se o investimento é muito forte em máquinas, instalações, isso leva à queda da taxa de lucro, né? Então, a composição orgânica do capital, que é essa proporção, né, entre o que se investe em máquinas, instalações, etc., tudo que não é trabalho humano, e de outro lado, as horas trabalhadas, né, essa proporção também tem um papel importante na taxa de lucro. Há uma outra coisa que, ainda no nível mais geral, a gente pode mencionar. O Marx não trata disso no Capital, mas não tinha tanta importância na época dele. É o que a gente pode chamar de proporção entre trabalho produtivo, atividades produtivas e improdutivas na economia. Ou seja, a produção de valor é um aspecto da produção, né? É uma forma, inclusive, de medir o resultado da produção. A gente mede em valor, né? Ora, nem todas as atividades econômicas são atividades de produção. Há atividades de circulação, distribuição, há atividades ainda de outra natureza, que a gente pode considerar um certo tipo de consumo, né? Por exemplo, o setor público em geral, né? No que é tipicamente setor público, por exemplo, o exército, sistema judiciário, administração pública, isso não é produção, né? No entanto, consome parte dos recursos, então isso é mais um tipo de consumo. Então, essas atividades têm sido chamadas, não por todos os economistas, mas eram chamadas assim pelos economistas ditos clássicos, né? Adam Smith, por exemplo, e também pelos marxistas, atividades improdutivas, né? Além de atividades estritamente de comércio, atividades financeiras, que também não são atividades que têm uma relação direta com a produção, né? Elas têm outra importância na economia. Então, essas atividades improdutivas, como o nome indica, não contribuem para ampliar a produção de mercadorias e também não contribuem para ampliar a produção de valor, né? Então, uma coisa importante na economia moderna, né? Muito obrigado. Uma coisa importante na economia moderna é que a proporção no conjunto das atividades econômicas dessas atividades improdutivas tem aumentado, né? Então, isso também tem um impacto no sentido de reduzir a taxa de lucro, que reduz a produção geral de mais-valia, né? Então, tudo isso para dizer que a taxa de lucro ela tem uma explicação complexa. Mais uma coisa importante. Quando eu falei de relação à taxa de mais-valia, composição orgânica do capital, ou essa proporção entre atividades produtivas e improdutivas, eu estou falando de coisas que, por sua vez, são explicadas por várias outras, né? Em particular, isso fica mais evidente quando a gente fala na taxa de mais-valia, em particular, pela evolução geral da luta de classes, da luta política em todos os seus aspectos, né? No caso da composição orgânica, a inovação técnica, enfim, tem uma série de outras questões que, por sua vez, vão influenciar aí, que também, portanto, de forma mais direta ou indireta, tem um peso na taxa de lucro.
Bom, dito isto, qual que é a ideia básica? O Marx identificou que, vamos dizer assim, nos períodos em que a economia está crescendo de forma regular e, portanto, está havendo acumulação de capital, parte dos ganhos, das mais-valias, dos lucros são acumulados, ou seja, reinvestidos, há uma tendência geral à queda da taxa de lucro. Sobretudo porque, nestes períodos, há uma tendência à elevação da composição orgânica do capital, ou seja, vai aumentando o estoque de meios de produção, né, que estão acumulados e que deverão entrar, portanto, no denominador da taxa de lucro. E como tudo que entra no denominador de uma taxa, de uma fração, né, contribui para reduzir esta fração. Esta tendência geral à queda da taxa de lucro não é de nenhuma maneira uma coisa mecânica, automática, inclusive porque há várias coisas que contrabalançam, que vão na outra direção. Por exemplo, o aumento da taxa de mais-valia, do grau de exploração e uma série de outras questões. Entre elas, tem muita importância a destruição de parte do estoque de capital. Por isso, o Marx vai chamar a atenção, parece com muita razão, para que as crises da economia capitalista não apenas são crises, ou seja, uma coisa negativa, resultado de contradições que se acumulam, de desequilíbrios que, vez por outra, provocam destruição e, portanto, são um problema, né? Mas são, por outro lado, parte de uma solução, porque a destruição de parte do capital nas crises ela é decisiva para tornar possível que, depois das crises, a acumulação de capital seja retomada com uma taxa de lucro maior, pela simples razão de que o denominador da fração fica menor, né, quando parte do estoque de capital é destruído. Então, a ideia é, há uma tendência geral para a queda da taxa de lucro, que é, por sua vez, contrabalançada, contrarrestada por uma série de outros fatores. Então, o que caracteriza, grosso modo, as fases expansivas das ondas longas, né? São períodos em que essas forças que atuam na direção contrária à queda da taxa de lucro, né, na direção de elevação, inclusive, elas têm mais peso, têm uma atuação mais sincronizada, né, e, portanto, tem mais impacto. E a taxa de lucro, quando cai, é recuperada com mais facilidade e, portanto, a economia fica menos tempo em crise, sai e fica mais tempo se expandindo, né? E, por outro lado, as fases depressivas, as fases de menor crescimento, as fases de estagnação das ondas longas, são aquelas fases em que esses fatores que se contrapõem à tendência à queda da taxa de lucro atuam de forma mais fraca, né? Uma outra coisa importante, né, é que a passagem de uma fase recessiva, depressiva, estagnação, de uma onda longa para uma nova fase, para uma nova onda longa, né, que começará então com uma fase expansiva, né, essa passagem não é nunca automática, no sentido de poder ser decorrente da dinâmica própria da economia, né? Ou seja, não se explica por uma evolução endógena da economia. Ela sempre depende de questões-chave na luta de classes, na configuração política, nas relações internacionais e assim por diante, né? Então, a onda longa expansiva, por exemplo, que começou durante ou no final da Segunda Guerra Mundial, ela não foi o resultado espontâneo da evolução econômica. Ela dependeu da Segunda Guerra Mundial para completar a destruição de capital que tinha sido feita na época da Grande Depressão dos anos 30, né? Ela dependeu
de um reforço do capitalismo da burguesia mundial, que saiu da Segunda Guerra com uma nova liderança constituída, né, dos Estados Unidos. Uma das explicações, inclusive, das dificuldades entre as duas guerras é que o capitalismo mundial não tinha uma liderança clara e, portanto, não tinha uma coordenação que pudesse funcionar bem, né? A Inglaterra, o Reino Unido, que tinha sido a liderança até o final do século XIX ou iniciozinho do século XX, já não era isso, e os Estados Unidos ainda não eram o que passaram a ser depois, né? Daí que, período entre guerras, os vários países capitalistas atuaram de forma pouco coordenada, cada um querendo jogar seus problemas para o vizinho, né? E, a partir daí, reforçaram os problemas econômicos. Então, uma coisa importante para explicar a onda longa expansiva, né? Um novo vigor da economia capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, foi este novo papel de liderança no mundo capitalista dos Estados Unidos, né? Outra coisa foi a tremenda acumulação de inovações, né, que foram exploradas economicamente no pós-guerra, que tiveram a ver com todo o esforço técnico feito antes da guerra, durante a guerra, inclusive com o objetivo da própria guerra, né? A guerra estimulou muita pesquisa científico-militar que depois foi aproveitada para fins não militares, né? Outra coisa ainda foi que a combinação dessa inovação técnica e tudo, com um certo acordo social que houve no período Segunda Guerra, né, pós-Segunda Guerra, permitiu que a demanda crescesse durante 25, 30 anos de uma forma bastante continuada, né? Houve uma tendência que os salários reais crescessem, acompanhando mais ou menos a elevação da produtividade, né? Em particular nos países capitalistas centrais. Então, nesse período não houve grandes problemas de demanda, né? Que é uma das coisas que podem impactar e provocar crises, né? Além disso, o gasto público foi ampliado também, reforçando a demanda. Isso faz parte do que foi chamado, pode ser chamado de keynesianismo. Enfim, uma série de coisas que não são estritamente econômicas, pelo contrário, são mais amplas, têm a ver com guerra, com a luta de classe, com a configuração política, né? Foram importantes para explicar esse crescimento. Por outro lado, o esgotamento de uma fase expansiva, este é basicamente endógeno, né? Há uma tendência de que os fatores que favoreceram a expansão, em algum momento, se esgotem, né? E que a economia passe por uma fase de menor crescimento. Bom, eu não controlei o meu tempo, acho que já estou falando muito, mas eu vou passar agora, então, para falar mais especificamente do período de fins dos anos 60 ou início dos anos 70, né, para agora, ou seja, isso que a gente pode chamar de uma onda longa depressiva, né, uma fase de menor crescimento na economia mundial. Então, primeira coisa, é bom ter em conta que também nesta questão, como em muitas outras, né, há muitas polêmicas, inclusive muitas polêmicas entre os economistas marxistas, né? Então, embora haja bastante acordo, eu tenho a impressão que ninguém discorda deste aspecto que eu vou falar, que entre final dos anos 60 e meados dos anos 70, a economia entrou numa fase de menor crescimento, mais crise, mais problemas, né? Isso aí não há muito desacordo. Há desacordo sobre a explicação de por que isso aconteceu, o que foram as explicações principais, e há também desacordo sobre se isso aí mudou ou não mudou depois dos anos 80 ou dos anos 90, e se mudou em que medida, né? Ou melhor, que mudou alguma coisa, mudou, mas o significado dessa mudança. Então, eu não vou entrar nisso aqui.
As explicações sobre por que a economia mundial passou por uma fase de menor crescimento, mais crise, a partir de final dos anos 60 e início dos anos 70, são várias. A explicação mais clássica do ponto de vista do marxismo, estou pensando aqui principalmente do ponto de vista do marxismo, né, é que isso foi o impacto da elevação da composição orgânica do capital que vinha havendo desde o final da Segunda Guerra. Essa me parece a melhor explicação, inclusive. Não que seja a única, né? A que tem mais força. Mas há várias outras explicações, né, que também devem ser levadas em conta. Por exemplo, uma outra coisa importante é que neste período começa a haver um crescimento significativo das atividades improdutivas. Isso é uma coisa que tem que ser lembrada. Há uma outra explicação que é bastante conhecida entre os economistas, né, inclusive marxistas, que é a explicação proposta por um historiador econômico e que também tem escrito muito sobre economia, né, Robert Brenner, num livro, um estudo que foi muito elogiado do final dos anos 90 e foi republicado recentemente, apontado pela New Left Review, né, revista da Nova Esquerda, que é uma revista inglesa, que é uma das principais publicações marxistas que existem no mundo há várias décadas, né? Esse estudo do Brenner foi elogiado pela New Left Review em editorial de uma tal maneira que chegaram a dizer assim: finalmente Marx encontrou o seu sucessor. Eu acho isso um tremendo exagero, mas enfim, só para situar. A explicação do Brenner é bastante diferente da explicação de outros marxistas, né? O Brenner, para quem conhece mais, ele teve um vínculo, né, com uma variante do marxismo que foi muito popular nos anos 80 e nos anos 90, conhecida como marxismo analítico, né, que é das vertentes do marxismo a que se aproximou mais de coisas não marxistas, digamos assim, né, em vários aspectos do pensamento social, não apenas econômico, não principalmente econômico. Mas a explicação do Brenner é que esta crise tem mais a ver com o acirramento da concorrência da Alemanha e Japão com os Estados Unidos, explicações relacionadas com isso. Eu não vou entrar. O Brenner, inclusive, é um dos marxistas que não acredita que haja a tendência à queda da taxa de lucro, que não acredita que a teoria do valor do Marx, inclusive, seja um instrumento de análise muito relevante, do que eu discordo. Os economistas marxistas, em geral, se caracterizam justamente por achar que é um instrumento relevante, mas não todos. E o Brenner, que como historiador é muito importante, tem esse papel, tem outra opinião. Estou dizendo isso só para citar que a coisa é bastante complexa, as explicações são variadas. Uma explicação, inclusive, que foi muito popular entre os marxistas nos anos 70 e um pouco depois, nos anos 80, né, quando essa virada da economia começou a acontecer, é a explicação que, usa-se muito o termo em inglês, profit squeeze, né, que é o esmagamento dos lucros, né, vamos dizer assim, a ideia de que a crise teria sido provocada substancialmente por uma elevação dos salários, no período dos anos 60, antes nos anos 60, que teria reduzido as margens de lucro. Essa explicação foi defendida por muitos economistas marxistas na época, mas hoje eu acho que ela está com pouco apelo, porque é muito difícil conciliar isso com o que se pode ver das estatísticas. Quer dizer, no período em que a taxa de lucro caiu mais, os salários também caíram, né? Então é muito difícil usar esta explicação, né? Mas enfim, as explicações são variadas. Mas há um acordo de que aí começa um período de mais dificuldades para a economia capitalista. Um outro acordo, né, é que, desde o início desse período, houve uma reorganização da burguesia no plano mundial, né, e começaram esforços para
retomar a prosperidade econômica, as taxas de lucro e assim por diante, né? Então, talvez a melhor maneira de caracterizar o que tem sido chamado de neoliberalismo, né, que começa a predominar entre a burguesia a partir de final dos anos 70, costuma-se apontar como datas, né, marcantes para caracterizar o início do período de predomínio neoliberal, como o início do governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra, que foi em 1970 e qualquer coisa, não me lembro mais, o Ian certamente poderá dizer, 79, ou logo em seguida o início do governo Reagan nos Estados Unidos, né, que foi em 1980, 81. Mas enfim, a partir daí começa o chamado período neoliberal e um dos acordos entre os economistas marxistas é que, entre outras coisas, ou melhor, fundamentalmente, esse período significa um esforço da burguesia de ampliar as taxas de lucro por meio de um capitalismo mais puro e duro, né? Com menos concessões do que as que tinham sido feitas no período pós-Segunda Guerra, em que houve aumento regular de salários reais, como eu disse aqui, né? E outras coisas, crescimento de gasto social e tal. Naquela época, isso, aliás, era em grande parte explicado pelo medo do chamado perigo comunista. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse medo foi bastante forte nas burguesias, né? Então, o neoliberalismo foi isso. Então, além de esse esforço de retomar a taxa de lucros, então, controlando muito mais os salários, atacando os sindicatos, né? Esse esforço é completado com redução de gastos sociais, e todo um esforço de abrir novas esferas da sociedade para o investimento e para a acumulação de capitais, né? Novas esferas para a acumulação de capitais. A privatização entra aí, é uma forma de oferecer outros terrenos para acumulação de capital, inclusive a mercantilização de aspectos da atividade humana que até então não eram mercantilizados, né? Aí não é propriamente privatização, porque isso nunca tinha sido estatizado tampouco, né? Mas é uma ampliação da mercantilização. Então, muita coisa que era feita domesticamente passa a ser feita comercialmente, né? Amplia-se toda uma esfera aí de novas oportunidades para acumulação de capital. E há um acordo também de que esta ofensiva burguesa, reforçada depois por algumas vitórias decisivas que a burguesia conquistou nessa ofensiva, permitiu mudar a seu favor a correlação de forças básica entre as classes sociais, né? Em favor da burguesia e em detrimento dos trabalhadores, dos setores populares, isso no plano internacional. Uma outra coisa que também há um razoável acordo, né, é que nesta mudança de correlação de forças, saíram ganhando de forma especial os setores financeiros. Quer dizer, além de ser uma mudança na correlação de forças global entre, de um lado, burguesia e do outro, classe operária e seus aliados, né, foi uma mudança interna aos setores burgueses, né? O capitalismo financeiro passou a ter mais peso e passou a ter uma primazia, né? E a partir daí a lógica da acumulação financeira, o peso dos interesses financeiros passou a ter cada vez mais peso na economia. Isso tem sido chamado de, entre outros nomes, de financeirização da economia, né? Ou é um dos aspectos do que tem sido chamado de financeirização da economia. Uma outra coisa que também é clara, né, para falar desse período, né, de reação, de ofensiva burguesa, é que foi conseguida uma ampliação geográfica do capitalismo com a retomada de controle capitalista sobre partes do mundo que estavam fora desse controle, né? Então, aí, fundamentalmente, a Europa Central e Oriental, a ex-antiga, né, União Soviética, China, né? Então, tem todo um novo campo de expansão, de reconfiguração do capitalismo vinculado
a esta recuperação capitalista, né? Uma das coisas importantes nisso aí é que a China passa a ter um novo papel e passa, principalmente a partir dos anos 90, a ter um tipo de relação com os Estados Unidos bastante especial. Vários analistas têm chamado a atenção para que essas economias têm sido bastante complementares, né? Bom, não vou entrar nisso, mas enfim, isso aí é um outro aspecto em que também há um razoável acordo. E, finalmente, a gente pode dizer que há um razoável acordo em que existe alguma coisa que pode ser chamada de globalização neoliberal ou de mundialização do capital. Isso aí é mais uma expressão sintética dessas coisas que eu enumerei antes, né? Essas características que, no seu conjunto, implicam mais liberdade para a movimentação sem entraves do capital no plano internacional, buscando maximizar os seus ganhos, né? Não apenas ampliação em termos produtivos, comerciais, mas inclusive com destaque crescente do capital, a movimentação do capital financeiro. Bom, então isso é o que é mais ou menos acordo, em particular, estou falando aqui mais dos setores marxistas, né, para caracterizar esse período que começa final dos anos 60, anos 70, e que depois, a partir de final dos anos 70, tem nos permitido falar de uma fase neoliberal na economia mundial. O que são grandes questões não inteiramente claras para os economistas marxistas e que têm uma relação muito grande com a discussão da crise hoje, né? Primeira questão, houve uma redução nesse período da participação dos salários na renda dos principais países, pegando, por exemplo, Estados Unidos e outros? Olha, a grande maioria dos economistas marxistas acha que sim. Isso me parece que é a opinião mais sensata. Agora, mesmo isso não é totalmente claro, porque aí há muitos problemas conceituais e de medida, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em participação dos salários na renda, normalmente nós estamos medindo também, né, os salários dos setores improdutivos, que aumentaram, né? Passaram a ser mais numerosos. Além do mais, dependendo da forma de medir salários, nós vamos incluir aí salários de executivos ou altos dirigentes de empresas que, a rigor, a gente pode considerar que tem uma remuneração que não é propriamente salário, é mais parte da mais-valia, né? Então, conforme a forma de medir, não é tão claro que tenha havido uma redução da participação dos salários na renda, embora certamente tenha havido uma elevação da taxa de mais-valia, né? Da proporção do valor adicionado que fica com a burguesia em relação, e apropriada em relação ao que fica com as assalariadas. Não sei se está claro isso. Falar que houve um aumento da taxa de mais-valia não obrigatoriamente implica que há redução da participação dos salários na renda. Isso tem uma importância, porque a participação dos salários na renda é um elemento importante para avaliar questões de demanda, né, no plano econômico. Mas, em geral, além da avaliação de que aumentou a taxa de mais-valia, que essa ofensiva burguesa deu resultados, né? Aliás, uma das questões-chave do capitalismo puro e duro, né, que eu mencionei aqui, é aumentar o desemprego, né? Isso foi um objetivo claro desde o início, e isto aí tem uma implicação nos salários, né? Bom, então há alguma dúvida, mas parece claro que não apenas cresceu a taxa de mais-valia, mas também houve uma redução da participação dos salários na renda. Uma outra dúvida mais complexa, né? Tudo que foi feito nesta ofensiva burguesa, afinal, permitiu recuperar inteiramente a taxa de lucros? Não? Ou a manutenção da taxa média de lucros num plano inferior ao que ela tinha sido
no período de crescimento dos anos 50 e 60, continua a ser uma coisa que pesa negativamente para o capitalismo hoje. Então, vamos lembrar, duvidar de que a taxa de lucro se recuperou não implica duvidar de que a taxa de mais-valia cresceu. Não? A taxa de mais-valia pode crescer e a taxa de lucro não, porque a taxa de lucro depende também da relação, entre outras coisas, da relação entre capital constante e capital variável e dessa participação dos setores improdutivos, entre outras questões, né? Aí é um debate, e houve um debate recente que, se não me engano, foi feito nesse seminário, que o Felipe depois vai comentar um pouco, bastante áspero entre economistas marxistas, inclusive entre economistas que, vamos dizer assim, são muito amigos do campo da Quarta Internacional, porque esse seminário foi organizado a partir do Instituto da Quarta Internacional. Alguns deles, o caso mais claro é o nosso amigo Michel Husson, né? Foi militante da Quarta durante muito tempo, agora não é mais, mas continua, também não é militante do NPA, que eu saiba, né, na França, continua sendo amigo. Ele insiste que houve uma recuperação completa da taxa de lucros, não? E que não há problema por aí para explicar nem a crise que começa a partir de 2007, nem outras questões. Muitos outros, né? Não é só ele que acha isso, não, mas é o que, no debate que a gente tem acompanhado, quem defende isso como exemplo. Muitos outros, e com posições diferentes, o Robert Brenner, por exemplo, um outro economista importante dos Estados Unidos, Fred Moseley, que tem um livro publicado sobre a evolução, e vários estudos sobre a evolução da taxa de lucros, né? O próprio Brenner, Robert Brenner, né? Em estudos mais recentes, inclusive, do que essa economia da turbulência global, que é o de 1998, que eu já comentei. Vários outros, Chris Harman, que é um que estava no seminário, infelizmente faleceu pouco depois, né? Dizem que não, que houve alguma recuperação da taxa de lucro, mas ela continua mais baixa do que na fase anterior e que isto continua a ser um elemento importante para a gente entender a situação atual. Eu, pessoalmente, acho que quem argumenta que a taxa de lucro não se recuperou completamente, longe disso, tem mais razão. Mas o debate é complexo, porque as formas de medir também são variadas e tudo, né? Houve um debate que eu vou mencionar aqui, que hoje está meio parado, mas certamente vai voltar, que é um debate que tem a ver com a própria questão da teoria geral das ondas longas, dessa explicação que eu resumi aqui antes, e a discussão, bom, se há onda longa, já começou uma fase expansiva, ou agora que vai começar, como é que é isso? Quer dizer, a coisa ficou bastante confusa. Vários economistas que têm estudado esta questão avaliavam, no final dos anos 90, a partir de novas tecnologias dos Estados Unidos e outras questões, que estava começando uma nova onda longa, uma fase expansiva nova da onda longa. Inclusive, um economista, provavelmente economista brasileiro, que estudou mais esta questão, um grande amigo meu e companheiro filiado ao PSOL, embora não tenha militado muito, o Duda, Eduardo Albuquerque, né? O Duda velho, não esse Duda novo que nós temos hoje. O Duda tinha esta avaliação e agora está reestudando isso. Parece que esta avaliação de que tinha começado uma nova fase expansiva é difícil de se manter, porque depois as coisas se complicaram muito. Mas é uma discussão que ainda pode ser feita, porque a situação atual é muito confusa, né? Porque em vários aspectos houve sim uma recuperação parcial, mais significativa da taxa de lucro nos Estados Unidos. Nos anos 90, a economia dos Estados Unidos teve um crescimento razoável, a coisa é confusa, né? Agora, se não começou uma nova onda expansiva, o que está acontecendo agora? Porque as ondas longas anteriores,
elas tinham uma fase de crescimento de mais ou menos 25 anos, depois a fase recessiva de mais ou menos 25, ou seja, no total 50, né? E nós já estamos com pelo menos já uns 60 anos aí, desde que a coisa, ou já passamos dos 50, né? Então já teria que estar começando, bom, isto não está claro, né? Bom, então é uma discussão bastante complexa e bastante importante, principalmente para a gente ter mais clareza sobre o que será a evolução da economia mundial nos próximos anos, né? Inclusive os desdobramentos do ponto de vista econômico dessa crise. Bom, uma outra discussão bastante complexa, né? Qual que é exatamente o papel da chamada financeirização? Isso é muito complicado em termos para a gente analisar, né? Por um lado, está bastante claro que esta expansão da esfera financeira, ela cumpriu alguns papéis importantes do ponto de vista capitalista, inclusive do ponto de vista do capitalismo que a gente pode chamar de produtivo, industrial, né? Então, por exemplo, é bastante claro que o aumento do endividamento das famílias, né, nos Estados Unidos e em outros países foi usado para compensar, em parte, a estagnação ou até redução dos salários, não? Ou um não crescimento dos salários acompanhando a elevação da demanda, né? E é claro que esta ampliação das dívidas, né, parte do crescimento aí da esfera financeira, né, e tem muito a ver com o fator imediato que desencadeou a crise, né, chamada crise subprime, né. Então, que esta expansão na esfera da esfera financeira teve um papel, em certos aspectos positivos, é razoavelmente claro, né? Então, ela permite compensar, pelo menos até certo ponto, estagnação ou baixo crescimento dos salários desta parte. Por outro lado, também está claro que esta chamada financeirização, ela, em grande parte, elevou os lucros medidos de parte das empresas, né? Complicada, porque já que boa parte desses lucros se expressava em ganhos financeiros são coisas muito ambíguas, no sentido de que podem ser transformados em ganhos reais de mercadorias, consumo, mas sob condições muito especiais, né? Quer dizer, vamos dizer, muita gente teve a sua fortuna financeira ampliada, capitalizando ganhos de vários tipos aí. Bom, uma das coisas que são bem sabidas hoje é que o estoque de riqueza financeira tem aumentado muito mais depressa do que qualquer medida que se possa fazer do estoque de riqueza real, né? Ora, essa riqueza financeira existe desde que não haja muita gente tentando transformá-la em riqueza real ao mesmo tempo, né? Porque se todo mundo que tem fortunas financeiras for usar isso para comprar casas, iates, o que seja, vai haver uma explosão da demanda e algum tipo de hiperinflação, não é possível. Então, esses ganhos financeiros são muito ambíguos, né? Então, de alguma forma, isso se refletiu em mais prosperidade das empresas, mas é preciso avaliar isso com muito cuidado. Além da outra questão, que é um pouco mais clara, de ter havido uma compensação pelo lado da demanda. Por outro lado, essa ampliação da esfera financeira, ela implica ampliação de atividades improdutivas, então ela tem um impacto também de reduzir a produção global de mais-valia, né? Então, essa discussão entra muito nas análises sobre o período atual e entra de formas diferentes e complexas, né? Por último, há uma outra questão que tem sido bastante debatida, foi uma das questões debatidas recentemente pelos economistas marxistas, também nesse seminário,
Uma das coisas que, dependendo de como a gente faça medidas, são notáveis, é que no período recente houve um descompasso entre lucros e acumulação de capital, a variação dessas coisas. Claro que a acumulação de capital, ou seja, investimento por parte dos capitalistas, tem alguma relação com a taxa de lucro, né? Porque os capitalistas investem a partir dos lucros. Ainda que invistam recorrendo a crédito, né? De qualquer jeito, crédito significa que mais para frente haverá pagamento com base em lucros. Então, alguma relação tem que ter, e tradicionalmente, né? Embora não sejam iguais, as variações da taxa de acumulação e da taxa de lucro são mais ou menos parelhas, seguem um certo compasso, embora não sejam iguais, né? Então, no período recente, isso não acontece bem assim, pelo contrário, né? Dependendo da forma de medir, Michelson, por exemplo, acha que há uma notável divergência entre, de um lado, uma taxa de lucro que se recuperou muito e a taxa de acumulação que não cresce. E essa seria uma das explicações da crise atual, né? Essa discussão é complexa porque a gente pode dizer também que parte deste descompasso, né, não é propriamente que os lucros cresceram ou tenham variado positivamente tanto mais do que a taxa de acumulação, mas justamente que parte disso que tem sido medido como lucros está mal medido, ou são coisas que têm mais a ver com a esfera virtual financeira do que com... Enfim. Por outro lado, como o Son argumenta, é um argumento que também tem peso, né, a própria financiarização, o próprio predomínio da esfera financeira pode ser uma explicação para esse descompasso, porque pode-se explicar que parte dos ganhos, no lugar, mais do que em outros períodos da história do capitalismo, está sendo aplicado para outras esferas que não a produtiva, está sendo reinvestido algum tipo de ciranda financeira e tal. Então, ou seja, há várias coisas que são relativamente claras para os marxistas, né, neste período longo, né, que começa mais ou menos nos anos 70 e que vem vindo até hoje, né, a ofensiva da burguesia, isso tem sido chamado de neoliberalismo, reforço da esfera financeira e dos interesses financeiros, chamada mundialização do capital, etc. E tem outras coisas que precisam de ser melhor compreendidas, não há acordo ainda, né? Não sei se vai haver proximamente, isso tem impacto em seguida, o que vem para frente. Para ir concluindo, né? Toda essa discussão tem uma repercussão bastante clara sobre as avaliações da crise que tem havido no mundo desde mais ou menos 2007 e 2008, né? Um dos textos que foram colocados como textos de referência para esse seminário, o texto de um companheiro argentino, Cláudio Katz, né? Eu acho que é particularmente útil, porque ele se centra justamente nas interpretações da crise. Começa criticando interpretações no campo burguês, da economia convencional, e depois fala das várias interpretações no campo marxista, né? E conclui, inclusive, dizendo que essas interpretações marxistas, nenhuma delas é totalmente convincente sozinha, mas elas podem ser combinadas e a gente pode, a partir daí, ter um quadro razoável. Me parece que essa maneira de colocar do Katz é bastante sensata, né? Então, só para enumerar, uma das explicações que tem peso no campo marxista se centra, né, que tem havido na redução ou no crescimento insuficiente da demanda a partir da agressão neoliberal contra os salários, etc. Então, isso seria uma das principais contradições. Então, é claro que os economistas que salientam isso, né, reforçam a ideia de que houve uma redução significativa, não apenas um aumento da taxa de mais-valia, mas uma redução significativa da participação dos salários na renda, e, por outro lado, dão
pouco peso à queda da taxa de lucro, ou melhor, dizendo de outra maneira, avaliam que houve uma tendência à recuperação da taxa de lucro e que então o problema não está por aí, né? Essa é uma explicação. Uma outra maneira de tratar tem alguma semelhança com essa, mas só que no lugar de ir pelo lado do não crescimento, da insuficiência da demanda como contradição-chave, né, enfatiza mais o lado do excesso de mercadorias. De certa forma, uma coisa é o outro lado da outra, né? Se a falta de demanda há excesso de mercadorias, mas a forma de entrar na explicação é distinta. Então, o Robert Brenner, que é um dos que se centram mais nessa questão do excesso de mercadorias, ele destaca um dos aspectos que certamente tem existido, bastante claro, pelo menos desde antes, mas esse período em que as crises estão ficando mais frequentes, desde 97 na crise da Ásia, né, que é que a concorrência entre as várias empresas e os vários capitalismos nacionais, né, ele, aliás, salientou primeiro a Alemanha e Japão com os Estados Unidos, mas na fase mais recente a gente tem que acrescentar também países asiáticos, etc. Isto aí tem levado a uma crescente tendência de oferta exagerada, né? Então não é tanto que a demanda não cresça, mas mais que esta concorrência tem levado a um crescimento grande demais da oferta, o que gera problemas, né? Bom, uma outra explicação é centrada mais na taxa de lucro. Eu particularmente acho que esta deve ser o eixo, né? Embora não seja exclusiva, né? Então a ideia é que a recuperação da taxa de lucro não foi completa, isso continua a ser um problema, e várias das medidas que foram tomadas para compensar isso funcionaram só parcialmente, em grande parte não funcionaram, e às vezes criaram problemas novos, como foram esses problemas especificamente financeiros, subprime e tal. Para mostrar a minha amplitude em termos teóricos, os economistas alguns que têm salientado mais isso, um era o Chris Harman, que virado nas obras da Raya Dunayevskaya, que é uma militante que teve peso por algumas décadas, enfim. Mas há muitos outros também que vão por esse caminho, né? Que ressaltam sobretudo isso. Me parece que é a explicação que deve ser o eixo, embora não seja a única. Há uma outra explicação que centra mais na função negativa e nos problemas derivados da hipertrofia financeira, né? É o caso, em parte, do Chesney, embora o Chesney tenha uma explicação bastante complexa, né? Acho que não se resume de maneira nenhuma a isso. E um outro economista que tem bastante peso, né? É o principal economista de uma das principais publicações marxistas hoje, que é a Monthly Review, revista mensal dos Estados Unidos, fundada pelo Suisse, né? Que é o John Bellamy Foster, né? Então ele tem centrado muito nessa análise dos aspectos financeiros. Ele combina isso com uma ênfase bastante grande aos problemas de demanda também, e vários temas que ele herdou do Suisse, né? Como, por exemplo, o fato de que o capitalismo maduro tem essa tendência a baixo crescimento. E há outros setores, alguns economistas, há um grupo de economistas muito importante, marxistas, centrados num instituto em Londres, né? Que é chamado de SOAS, Escola de Estudos Africanos e Orientais, se não me engano, mas eles não se dedicam apenas a estudos africanos e orientais, né? Há um brasileiro entre eles, aliás, há mais de um brasileiro entre eles. Mas um deles é o Alfredo Saad Filho, há um outro, suponho que seja grego ou de origem grega, Kostas Lapavitsas, né? E há outros que estão centrados aí, que têm trabalhado também muito essa dimensão financeira da crise, né? Com uma ênfase distinta do Chesney ou do Foster, né? O Cláudio Katz comenta um pouco isso, né?
Então, eles entram muito na mudança do papel dos bancos, a partir da concorrência financeira com outros tipos de instituições financeiras, e entra aí também que essa mudança do papel dos bancos tem uma relação grande com toda uma pressão para aumentar o endividamento das famílias, enfim, tem várias questões aí. Então, concluindo isso, eu acho que a gente pode ter um quadro geral da situação econômica razoavelmente claro em alguns aspectos, mas com muitas dúvidas. Infelizmente, essas dúvidas incidem muito claramente no ponto mais interessante, né, que é saber se essa crise tende a perdurar, tende a se aprofundar, como é que vai ser os próximos passos. Isso aí, eu vou dizer francamente, está pouco claro. O mais claro que eu acho que dá para dizer é que qualquer que seja a resposta, ela não é uma resposta estritamente no plano econômico. Então, retomamos, acho que vale a pena retomar aquela ideia do Mandel, né? Grandes superações de crise, elas não são estritamente econômicas. Elas têm a ver com luta de classes. Houve certamente derrotas no nosso campo, vamos dizer, na luta de classes. Elas até agora não parecem ter sido suficientes para deixar o capitalismo mais soltinho e mais fagueiro, vamos dizer assim, né? Embora tenha avançado muito. E há um outro aspecto, que é mais recente, que a gente tem que pensar agora na saída da crise com a consciência de que cada vez mais a crise não é apenas econômica, é uma crise global, né? De vários aspectos. Tem que ser falado, nós temos falado, muita gente tem falado em crise de civilização, né? Então, acho que para pensar o futuro, a gente tem que tentar integrar todas essas dimensões, né? Bom, não sei se é um pouco frustrante terminar uma exposição exageradamente longa dizendo que as coisas não estão tão claras assim, mas é o que eu posso fazer. Bem, companheiros, daqui a pouquinho nós vamos para o debate. Eu só vou falar algumas coisas, até para não fugir a regra de não falar nada, né? Mas como vocês viram pela exposição do João, os grandes economistas, eles não chegam a acordo sobre as suas explicações, eles disputam entre si explicações, e além disso tem muitas dúvidas, eles mesmos, né? Então, o debate não vai ser fácil, né, João? Mas, embora eu seja formado em economia, eu nunca fui obrigado a viver como economista, então eu não trato assim no dia a dia dessas questões da economia. Eu fui para aquele seminário para debater a crise em Amsterdã no ano passado, até casou uma viagem que eu faria mesmo e eu achei muito interessante. Mas o debate lá ficou muito em cima das questões muito profundas, né? De saber se a crise é uma crise de superprodução, uma crise de consumo, enfim, essas questões que o João colocou, né? Então, isso para quem não vive no dia a dia desse debate, é um pouco difícil de visualizar o que isso significa para a nossa vida, né? Eu acho que sim, o que eu gostaria de pontuar algumas coisas, até para o João voltar depois e para a gente debater aqui, nesse ponto que o João terminou a sua exposição, né? Saber qual que pode ser a saída do sistema para resolver a crise, que no meu entender ela não tem uma solução completa, né? Nós não vamos nunca mais retomar uma fase de expansão capitalista como nós tivemos a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Isso é uma percepção, não sei se o João quiser voltar depois aí, é uma percepção, um pressentimento assim, de que não existem condições materiais para que o sistema capitalista possa ter um novo ciclo de crescimento tão vigoroso como teve logo após a Segunda Guerra Mundial. Para onde que o capitalismo avança para tentar resolver sua crise, né? Eu acho que são duas direções que nós podemos analisar. Uma é sobre a exploração do trabalhador, né?
E a exploração que ela se materializa de várias formas. Uma delas é a intensificação, as jornadas de trabalho, né, que hoje, já no meu entender, já deixam de ser o aspecto central da exploração do trabalhador, mas mais é o ritmo do trabalho, cada vez mais intenso, trabalhadores fazendo mais de uma atividade, mais de uma função no seu ambiente de trabalho, o que implica uma superexploração das condições físicas do trabalhador, implica uma vida útil, para usar uma linguagem bem capitalista e economista, uma vida útil do trabalhador muito mais curta. Tem profissões aí onde o trabalhador, com 1 ano e meio, 2 anos de profissão, se torna inútil para o trabalho, adquire lesões e doenças que são, no mínimo, muito difíceis de serem tratadas, para não dizer impossíveis de serem curadas, né? Então, esse é um dos aspectos, né? O capitalismo vai avançar cada vez mais para cima dos direitos e da vida dos trabalhadores, né? E estava claro já no debate do seminário que essa crise que começou lá nos Estados Unidos, no sistema financeiro, no financiamento de casas, não era uma crise meramente financeira, né? Ela era uma crise da economia real, né? No mundo real da produção de riqueza, da produção e distribuição da riqueza, né? E é uma crise que também ela iniciou dentro dessa visão de que hoje o capitalismo financeiro é o que predomina, que se sobrepõe dentro do sistema capitalista, né? Porque a crise começou com o financiamento das casas e aí o cidadão financiava a sua casa, depois a casa valorizava, o banco dava um outro financiamento pelo excesso da valorização que ele teve, e assim foi nessa bola de neve. Chegou um momento que os imóveis valorizaram tanto que as pessoas não conseguiram pagar e aí veio a bancarrota dos bancos, né? Mas voltando ao aspecto de como sair dessa crise, eu acho que outro aspecto que nós temos que debater é que o capitalismo cada vez mais se volta para cima dos recursos naturais para tentar resolver a sua crise, né? Então, o avanço sobre as florestas, sobre a comercialização e a privatização dos recursos da água, enfim, todos os recursos naturais, eu acho que são dois aspectos que nós temos que analisar, que é o avanço sobre as condições de trabalho, sobre o trabalhador em si, e o avanço sobre os recursos da natureza, né? Então, eu acho que o mais nós temos que discutir daqui para frente é como o capitalismo vai tentar resolver a questão da crise, e como que nós, como trabalhadores e como lutadores pelo socialismo, temos que nos posicionar para nos enfrentar essa situação e essa crise, né? Basicamente, essas questões assim que eu ia colocar, né? E eu acho que a gente pode abrir agora para inscrições, para quem quiser se manifestar, né?